Uma pergunta que a gente tem que se permitir fazer é essa: como seria um mundo livre de violências? Nós, do Promundo, acreditamos que vai ser um mundo com equidade de gênero. Entendemos que os homens também precisam se responsabilizar e fazer parte da transformação social. Convidamos todas e todos a conhecerem visões poderosas sobre o papel dos homens pela equidade de gênero. I think the first principle of feminism applies in any social problem that we look at on equity and gender equity, and that is that the personal is political. They should do a job of thinking themselves as part of the human beings crossed by gender and impacted by gender as well. They should sit together amongst men and think of how gender has shaped their world, has shaped their beliefs, how also impacts the experience of the world that they have. It's not only that women are impacted by gender. I mean, we're at a point in history where there's a rise of sort of fascism and right-wing extremism across the world. And the people it's affecting are women, queer people, marginalized poor people. So when we want to make a change about cities, public spaces, addressing violence, making more inclusive cities, we have to look at what is the personal change that we have to make. It's not a change that we make outside of ourselves. We need to create a world where women believe that they can freely access the public spaces, systems, and actually exercise their rights. And we need to believe in a world where men come forward and support that and understand that their position in this world is to facilitate change and progress. So I think the first change I would say that we need men to make is to understand that women and men experience cities differently. It's not the same experience because for women, most cities, especially after dark, it's an experience of fear. You know, we feel fear when we go to certain places. We fear in places where there's no light, where there are no people, so that experience of fear determines how we look at the city. No momento que seu amigo assedia uma mulher na rua, não tem que falar que é errado, falar que não concorda. Eu acredito que é uma forma que a gente consegue uma mudança estrutural e cultural. I think that men play a key role in stopping online violence against women. We've seen in Mexico how they are main perpetrators of aggressions online. And I think they should think twice when they share any type of content, or for example, intimate images of women. They should stop, reflect, and think that they can end the chain of viralization. You know, I understand when women feel unsafe, when women feel that they're not listened to or talked down to, and those, the bigger things as well as the microaggressions, and, because I've been there. And in a way, that gives me a very lucky and unique sort of privilege to have lived in both worlds. And I somehow think that it's really about empathy, I think that sometimes a lot of men can't empathize with women. That can make an image intended to be out there for the eyes of the world to be seen. They have the power to stop it, as we all have the power to stop it. We should ask, what's the information we are having? What's the information we're seeing? What's the purpose of it? Who is behind this photo? Who is being affected by this photo? And connect humanly with the person on the other side, and decide to stop sharing. If the image was not intended to share, it's a big step.
sounds simple, but it's really important because you are putting an immediate stop to a change of realization that can impact very dramatically the life of a woman. You know, like sort of all of us calling out toxic masculinity whenever we see it, you know, being brave, and men, you know, telling their friends, this is not acceptable, you know, I'm not going to listen to this, you know, this derisive way that you're talking about women. And I think, you know, if we all make it our mission to stand up for our friends, mothers, sisters, daughters, whatever, you know, and we try and see every woman as valuable as our own family and friends, you know, maybe we can get to a point where, you know, like men really stop objectifying women and treating them like a sort of subclass. A gente não vai conseguir de um dia para o outro, né, da noite para o dia. É aos poucos, eu entendo que são passos de formiga. Mas é isso, né? A gente tem que pensar também que a gente tem influência nessa mudança dos nossos micro-universos. É muito difícil a gente mudar o mundo, mas a gente entender que a gente pertence a um micro-universo e que a gente pode ter alguma influência ali, vamos tentar abraçar, né, essa mudança e essa influência. Yeah, I mean, it seems that society has a real kind of fixation on the importance of men, and that there's a long way to go for women to, you know, reach a point where things are fair. Eu acho que os homens, eles têm que participar, não como somente como discussão, mas como assunção mesmo, como revisão, inclusive, de suas próprias atitudes. Porque se só nós, mulheres, formos pensar ou tentar solucionar ou questionar a equidade de gênero, fica um pouco também na mesma situação quando as pessoas acham que nós, negros, que temos de resolver a questão do racismo. Então, além de sermos vítimas de uma situação, nós temos que achar a resposta, a solução para isso. Os homens, se eles são responsáveis diretos por essa não equidade, eles também têm que achar caminhos. Muitas vezes, essa responsabilidade de falar sobre o tema, de educar e conscientizar, recai sobre as mulheres, né? Então, por que você não está educando? Por que você não está falando com a gente sobre isso? Por que você fica irritada quando tem que explicar algo, né? Um X ou Y? E eu gosto de reforçar para as pessoas que eu converso em palestras que é claro que a gente tenta fazer esse papel, porque é importante para a gente, né? Enquanto mulheres. Mas nem sempre é justo a gente colocar nas costas das mulheres que são vítimas e sobreviventes dessa violência, de também ter que exterminar essa violência. Às vezes é pesado, às vezes é dolorido, às vezes a gente está sofrendo uma segunda violência, a gente está revivendo uma violência quando a gente tenta ensinar alguém que muitas vezes não quer ouvir. É por isso que eu falo que é muito importante esse papel dos homens, que eles entrem aqui e nos ajudem a espalhar e propagar, né, essas mensagens. Quanto à memória, eu acho que qualquer homem que tem um pouco de sensibilidade não precisa nem dele de grandes esforços. É lembrar que a primeira luta das mulheres negras, nós não temos os homens como inimigos, muito menos os homens negros. A primeira luta das mulheres negras foi contra o Estado patriarcal representado pelo próprio homem branco. Então, a nossa luta não é contra os homens, e muito menos contra os homens negros. Pelo contrário, qualquer situação que for proveitosa para nós mulheres negras, consequentemente, ela é proveitosa para os homens negros, né? Nossos companheiros, nossos pais, nossos irmãos. A luta de equidade de gênero é também lucrativa para o homem negro. Eu acho fundamental uma palavra,
incluir, né? Se a gente pensar numa agenda positiva. Os homens que dominam, por exemplo, do ponto de vista dos cargos de chefia, né, dos espaços de poder, eles precisam abrir seu olhar na direção de enxergar as potências, o talento, a qualidade do trabalho feminino. É impossível, por exemplo, pensar a situação brasileira sem pensar a situação das mulheres negras. E o que a gente percebe? Muitas vezes, pelo menos na minha geração, era uma geração em que as mulheres negras ficavam em casa, elas ficavam em casa cuidando dos filhos e abrindo espaço para esses homens negros, abrindo espaço no sentido que elas davam uma sustentação, além de emocional, muitas vezes até uma sustentação também financeira para esses homens negros irem adiante. Então, eu acho que se eles buscarem essa história dessa luta das mulheres negras, que é uma luta secular, eles vão ver que atrás do próprio sucesso deles, né, tem sempre uma mulher negra que está ali construindo, muitas vezes abrindo mão do direito delas, ou abrindo mão, às vezes até dos desejos delas, né, do projeto de vida dela, para que maridos, filhos, netos, né, porque tem a presença da avó também, é muito marcante, né? E sem esse sustentáculo das mulheres negras, os homens não se organizam sozinhos. And I think, it's about understanding your power as a man, especially, if we're talking about privilege as a white, straight, cisgendered man, you have a lot of power and a lot of influence, and you should be looking after all the vulnerable people. And I think sometimes some guys, they forget that the queer community are vulnerable, and they see them as a threat, a threat to their kind of conventional idea of family and society. But actually, it's just a community like any other, trying to survive and trying to, to carve out a place for ourselves in the world. So supporting us is always great, and I think also it's a lot about media representation. Fundamental contratar mais mulheres, promover mais mulheres, mas não apenas na direção das profissionais que vão servir a mídia, mas também reconstruir a imagem do ponto de vista de como as mulheres são retratadas pela mídia. Toda essa riqueza de diversidade que forma a sociedade brasileira, ela precisa estar bem representada do ponto de vista da indústria cultural e da mídia para que ela tenha conexão com o público. Isso não existe. E isso não é generosidade, em primeiro lugar. Isso é eficiência, é qualidade de produção e, portanto, de rentabilidade futura. I think a lot of it is down to, starting from the bottom, so starting from childhood, educating parents, educating children, and so that those roots are there, so that we understand how to be tolerant, inclusive and supportive of the people in our world who need it.